Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. Nessa semana comemoramos o Dia do Advogado. E a entrevista da semana não poderia ser diferente. Com o presidente da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Dr. Caio, seja muito bem-vindo aqui ao Fala aí, Jô. Muito obrigado por esta oportunidade de podermos conversar um pouco sobre a advocacia e as profissões jurídicas. Maravilha. Caio, você assumiu a OAB depois de uma eleição disputada com o então presidente e do qual também você fazia parte da própria diretoria. Mas, depois de duas eleições seguidas, na terceira parece que a advocacia do Estado resolveu inovar. E você está aqui conosco, presidindo brilhantemente a ordem já desde o começo do ano. Como você enxerga essa renovação que aconteceu, ao mesmo tempo uma renovação com uma pessoa experiente que já fazia parte como secretário-geral da Ordem dos Advogados? Nós fizemos parte de um movimento que foi impulsionado pelas subseções do Estado de São Paulo, que demandavam a presença de uma ordem mais atuante, de uma ordem que se posicionasse sobre os temas importantes vivenciados pela sociedade brasileira. E na caminhada eleitoral da qual fizemos parte, assumimos esses compromissos que temos procurado cumprir todos os dias da nossa gestão. Enfrentamos já o primeiro semestre deste triênio, que se iniciou em janeiro de 2019 e se encerrará apenas em 2021. E nesta caminhada já realizamos 4 audiências públicas com a participação ativa das subseções e de toda a advocacia. Discutimos, num primeiro momento, a importância da justiça do trabalho em resposta a uma crítica impulsionada pelo presidente da República no sentido de que a justiça do trabalho seria dispensável. Mas a conclusão a que chegamos é que este espaço importante de justiça especializada é que permite a manutenção de um equilíbrio adequado entre empregado e empregador. E prosseguimos na realização de audiências públicas, discutindo a reforma da Previdência, discutindo também o pacote de medidas apresentadas pela Presidência da República, pelas mãos do ministro Moro, de impacto na segurança pública. Também discutimos em uma audiência pública a questão da reforma tributária, todos temas de importância para a sociedade brasileira, para a sociedade paulista, onde tivemos a oportunidade de ouvir todos os atores importantes nesta discussão, aqueles que todos os dias vão estar lidando com essas discussões, para permitir com que o nosso Conselho Seccional apresentasse alternativas. E assim o fizemos e assim procuraremos seguir a nossa caminhada. A caminhada de compreender que a nossa seccional, a Ordem dos Advogados do Brasil, é conquista civilizatória da sociedade brasileira. E como porta-voz de interlocução da sociedade civil, não pode se furtar a se manifestar sobre os assuntos de importância social, temendo qualquer represália ou qualquer movimentação por parte de algum governo. Nós temos a premissa de que a nossa instituição há de manter a sua crítica legítima, qualificada e altaneira, não importa se desagrade ou agrade a autoridade de plantão, porque o compromisso que temos é com o cidadão, a quem entendemos ser a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito e a quem é a razão de ser da advocacia a quem serviremos. Por isso, assumimos todos esses compromissos em mercê da participação ativa das 239 subseções do Estado de São Paulo. Estamos conseguindo prosseguir nesta caminhada e gostaria de citar como exemplo toda a parceria de qualidade que temos mantido com a subseção de Osasco, presidida pela professora Maria José. Maravilha. E depois de tantos presidentes, né, da seção paulista, oriundos aqui da capital,
você vem do interior, né? Vem da UAB de Bauru. Né? Então, quer dizer, é uma mudança também no pensamento dos advogados do nosso estado para dar mais oportunidades para sessões do interior, do litoral ou da própria Grande São Paulo? Talvez seja um recado que esta caminhada nos permitiu aprendermos juntos de que não há de se promover qualquer dissenso, mas sim de promover-se aglutinação, de promover-se reunião de pessoas, para que possamos juntos, através do diálogo, chegar ao melhor caminho. Temos dito que esta caminhada que nos trouxe a honra de presidir a OAB São Paulo está a dizer que a advocacia de qualidade não se resume a um único endereço, que a advocacia de qualidade não está presente apenas no endereço dos Jardins, mas está presente nas 239 subseções que compõem esta que é a maior seccional do país, que é a OAB São Paulo. E é isso que estamos a fazer todos os dias, dizer que o advogado, não importa a localidade onde ele esteja, ele tem o seu valor, o mesmo valor do que o colega da capital, do seu grande centro, dos valorosos bairros, da grande São Paulo, do litoral, do interior, porque o que nos fará verdadeiramente fortes e exitosos no cumprimento da nossa missão é a compreensão que haveremos de ter, que o nosso conjunto é que fará com que o cidadão seja respeitado. E me fala uma coisa, saindo um pouquinho agora da OAB, entrando mais na área do direito, até como você falou, nós estamos aí com diversas reformas e praticamente todas ligadas ao direito propriamente dito, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária, são diversos assuntos que os próprios advogados vão ter que se atualizar e muito para continuar atuando. Mas uma situação que tem acontecido muito e as pessoas têm colocado, e às vezes nós operadores do direito acabamos lidando com isso, é a extrema judicialização de diversos temas. Como você vê essa judicialização que tem acontecido, tanto na área de planos de saúde, etc. Quer dizer, as pessoas estão buscando muito mais o judiciário. E o que a gente pode fazer para que isso seja, talvez, não seja tão levado aos tribunais? É preciso reconhecer que há 2 pontos importantes nesta discussão. O primeiro deles é compreendermos todos que houve um fortalecimento do Poder Judiciário a partir da Constituição de 88, a permitir com que ele pudesse dizer ao cidadão que o seu direito está ou não sendo respeitado pelas autoridades integrantes de todos os poderes constituídos. E é evidente que quando o cidadão não alcança êxito na obtenção daquilo que a lei lhe assegura, sob a sua ótica, tem ele o direito de postular perante o Poder Judiciário. Portanto, esta caminhada de busca do Judiciário, nós temos que ver com muita compreensão e correção, porque o Judiciário é efetivamente o palco onde se haverá de levar adiante as discussões sobre as buscas de direitos. Por um outro lado, nós também temos que nos familiarizar e compreender que não existe apenas uma forma de solução de conflito, a forma judicializada, convencional, mas também existem outras, como a mediação, a conciliação e a arbitragem. E aí, talvez um ponto de interlocução importante, o poder público precisa compreender para que sejam exitosas essas formas também de busca de solução de conflito. O que temos observado, me permita apenas só acrescer, é que há uma tentativa muito clara do poder público nos últimos tempos de tentar afastar os advogados dos espaços de administração da justiça. Isso, por exemplo, está a ser implementado através daquilo que eles chamam de sejusques, por um encaminhamento sobre a roupagem e interpretação da Resolução 125 do CNJ. Mas afastar os advogados dos espaços de administração da justiça é criar uma cidadania de segunda classe,
porque quem tem dinheiro jamais comete o equívoco de ir em qualquer espaço de administração da justiça sem ter um advogado da sua confiança ao seu lado a defender a sua visão de mundo sobre as coisas. E isto é legítimo, mercê da regra esculpida no artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. E o é para dar suporte ao cidadão, para impedir com que o cidadão seja diminuído ou menosprezado. E quando não se encara a presença do advogado como sendo obrigatória nestas outras formas de solução de conflito, o poder público está a retirar do cidadão carente a opção de ter uma orientação jurídica adequada. Por isso, a nossa instituição, ela é efetivamente favorável a todas as formas de solução de conflitos, mas abominamos qualquer tentativa da exclusão do advogado destes espaços importantes. E isso não se trata de uma discussão corporativa, de uma discussão semântica. Se trata do cumprimento da nossa missão, que é servir o cidadão. O Estado não pode ficar a reboque de números e pretender, através de estatísticas, fazer de conta que soluciona o problema das pessoas. Por isso, estamos dispostos a contribuir para que haja uma minimização deste impacto de demandas que nós estamos observando no contexto do judiciário. Um outro assunto que volta e meia vem à tona é o exame de ordem, né? Todos sabemos que para ser advogado não basta apenas a faculdade, é preciso a faculdade e depois prestar o exame de ordem para realmente se habilitar à advocacia. E muita gente veio defendendo ultimamente o fim do exame de ordem como uma forma até de, dizem, democratizar a advocacia. Como você vê o fim do exame de ordem? Como um absoluto equívoco. É preciso compreender que as faculdades de direito, elas não formam advogados, elas formam bacharéis em direito, que, se pretenderem servir ao cidadão em uma das profissões jurídicas existentes, precisam demonstrar ter conhecimento. Assim, aquele que pretende servir ao cidadão como magistrado, promotor, delegado de polícia, se submete a um concurso público. Não é diferente a situação daquele que pretende servir ao cidadão como advogado. Ele precisa demonstrar aptidão e conhecimento. E isto é possível de ser alcançado através deste instrumento de proteção da sociedade, que é o exame de ordem, cujos índices de reprovação são da casa acima de 80%, a demonstrar que a retirada desse instrumento de proteção ao cidadão fragilizará aquele que precisa demandar no respeito aos seus direitos, que precisa ter alguém ao seu lado, que tenha capacidade intelectual e de conhecimento atestada em um concurso como é o exame de ordem, para que ele seja protegido. Costumo dizer que a autoridade cônscia do seu dever, aquela que quer que efetivamente o cidadão seja respeitado, ela sempre defenderá o exame de ordem, porque o exame de ordem não é fechamento de portas. Todos aqueles bacharéis em direito que demonstrarem ter o conhecimento mínimo poderão exercer a advocacia após ter enfrentado o exame de ordem. Não há limitação de vagas. Aqui a questão é uma questão de proteção ao cidadão e de proteção da cidadania. Nós precisamos compreender que há muito tempo todos os governos se imbuíram de uma tentativa de facilitar o acesso ao ensino superior, mas infelizmente precarizaram o conteúdo. Então nós tivemos sim facilidade para o acesso de ensino superior, mas com um decréscimo da capacidade de conhecimento, com um decréscimo da qualidade. E não obstante, devamos sempre louvar todas as tentativas de permissibilidade de que todos possam acessar o ensino superior
isso jamais poderá ser impulsionado em detrimento da qualidade, que é a essência. A razão de ser da profissão do advogado tem status constitucional. A previsão do artigo 133, como dissemos, a colocar o advogado como indispensável à administração da justiça, é que existe este instrumento de respeito ao cidadão, que é o exame de ordem. Pretender afastá-lo é pretender com que o cidadão seja subjugado, que a ele seja imposto aquilo que a autoridade de plantão pretende. É retirar do cidadão a sua capacidade de questionar as coisas, de poder reivindicar aquilo que lhe pertence. Maravilha. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas a gente tem que fazer uma breve pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com o Fala aí, Jô, dessa noite. Até lá. Voltamos com o Fala aí, Jô, dessa noite, onde entrevistamos o presidente da OAB Paulista, doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Doutor Caio, no primeiro bloco nós falamos mais de assuntos ligados à própria advocacia. Agora vamos fazer umas perguntas mais polêmicas. Começando pela Operação Lava Jato. Nós tivemos aí nos últimos anos uma grande operação que tem levado diversos políticos e empresários até a prisão. E talvez um processo de uma certa moralização da nossa política. Como você analisa a Operação Lava Jato e os seus benefícios ou malefícios para o nosso país? Penso que a Operação Lava Jato permitiu uma discussão importante sobre a necessidade do combate à corrupção. Combate este que a advocacia faz todos os dias nos mais variados rincões deste país. É o advogado que combate mandos e desmandos, é o advogado que busca e persegue sob o cumprimento da lei que cada cidadão seja respeitado pelas autoridades e pelos seus concidadãos. Mas também haveremos de compreender que todos, absolutamente todos, devem se submeter aos limites impostos pela lei. Então, não obstante compreendamos que a Lava Jato trouxe algo importante para o contexto público, social, que é esta bandeira de todos nós, que pertence à advocacia, ao Ministério Público, à magistratura, que é de combater a corrupção, nós também devemos estar muito atentos aos excessos. A autoridade que, para alcançar o que pretende, não cumpre a lei, é uma autoridade que não serve ao Estado Democrático de Direito. É a autoridade cujo próximo passo certamente estará de uma forma indevida, seguindo o caminho da sua exclusiva vaidade. Por isso é que aplaudimos, sim, esta referência de combate à corrupção sempre, mas jamais permitiremos que nós saiamos do cumprimento das regras estabelecidas na lei. Perfeito. E aí nós tivemos um dos principais personagens da Operação Lava Jato, o ministro Sérgio Moro, com uma popularidade altíssima, e no novo governo foi nomeado ministro da Justiça. Como você vê essa entrada do ex-juiz Sérgio Moro agora na política no Ministério da Justiça? São avaliações de ordem pessoal que cada um até tem o direito de fazer. O presidente da República tinha todo o direito de fazer o impulsionamento de nomeação. A visão que temos é que talvez o juiz Sérgio Moro, hoje o nosso ministro da Justiça, talvez tivesse contribuído muito mais com o combate à corrupção, permanecendo na função para a qual deu-se início a esta caminhada. Não é compreensível o envolvimento de uma atividade absolutamente técnica, como é a atividade levada adiante por um magistrado, a dizer o direito no caso concreto, a buscar a justiça segundo os fatos e as provas que lhes são apresentadas, com questões que envolvem discussões políticas. Então, não obstante, compreendamos que cada qual tem o seu direito de fazer as suas escolhas. Na nossa visão, talvez
o ministro tivesse contribuído muito mais se permanecesse na sua função inicial como magistrado, dando sequência àquilo que ele iniciou em sua caminhada. E aí vem um outro fato ligado ao ministro Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro, com o Ministério Público Federal, que é o vazamento de informações que tem tomado os noticiários nos últimos dias. Como você analisa essas interceptações de conversas? Elas são válidas, não são? Fica a questão do ilegal, do imoral. Como você analisa esses vazamentos? É preciso ter a paciência para aguardarmos o encaminhamento das investigações que estão sendo levadas adiante pelas autoridades competentes, para que possamos concluir sobre a legalidade ou ilegalidade disso que se apresenta como contexto probatório. Isso certamente será bem discutido no contexto de um processo judicial, de uma demanda. Mas eu acho que essas discussões trazem à tona duas grandes conquistas civilizatórias da humanidade, da sociedade brasileira, que devemos sempre discutir. Não há dúvida de que a postura da magistratura, do Poder Judiciário, vem balizada na imparcialidade. Não pode ela, ao mesmo tempo, pretender acusar e julgar determinados casos. E isso não se resume aos episódios do vazamento, porque esta é uma proteção da coletividade de 200 milhões de habitantes que compõem esta nação. E isso nos permitiu novamente rememorar a importância de duas conquistas civilizatórias que são a liberdade de imprensa e a liberdade do exercício profissional. A liberdade de imprensa que traz como instrumento mais eficaz o chamado sigilo da fonte. A imprensa trabalha com fatos, fatos que devem ser sempre colocados à disposição do público, para que cada um de nós, no contexto da nossa intelectualidade como cidadãos, possamos fazer o juízo de valor, o juízo moral que bem pretendamos. A força da imprensa, a liberdade da imprensa, ela foi colocada em xeque por uma série de discussões. Mas nós não podemos achar que, a pretexto do combate à corrupção, se possa pretender afastar este princípio maior da liberdade de imprensa, que tem como instrumento fundamental o sigilo da fonte. A afastar-se o sigilo da fonte, certamente ninguém mais procurará a imprensa para trazer fatos importantes que precisam ser conhecidos do público, que precisam ser publicizados para que cada um de nós façamos o juízo de valor que pretendamos realizar. E ao mesmo passo em que este momento nos permite fazer essa discussão, é também preciso reconhecer a importância do exercício da advocacia para um Estado democrático de direito, a importância do sigilo profissional do advogado para com o seu cliente, a importância de levar-se adiante uma discussão técnica sobre o juízo jurídico das coisas. Se estas gravações serão suficientes como prova para punir ou não esta ou aquela autoridade que tenha colocado em xeque a sua parcialidade, isso é questão que será discutido em cada um dos processos que surgirão no contexto das investigações, e que caberá sim à advocacia, como instrumento de defesa, defender estas autoridades, às vezes inclusive trabalhando com a premissa de que a prova não poderá ser utilizada porque ela foi obtida pelo meio ilícito. Mas o público precisa compreender que juízo jurídico é uma coisa e juízo moral é outra coisa. O questionamento da imparcialidade, desta relação de combinação, não pode existir entre duas instituições importantes, como é o Poder Judiciário e o Ministério Público. Maravilha. E aí, você falou em sigilo profissional, e em meio a uma discussão de sigilo profissional, principalmente no que se relaciona à facada que o então candidato a presidente levou,
O presidente da República suscitou uma questão polêmica com o próprio presidente da OAB Nacional. Como você vê esse imbróglio em que o presidente se meteu em relação, principalmente falando de um caso lamentável de tortura contra o pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz? Um absoluto equívoco por parte do presidente da República. Não se pode pretender desrespeitar a memória do Estado brasileiro. A questão envolvendo aos erros cometidos no passado são circunstâncias que já estão atestadas e reconhecidas pelo Estado brasileiro, seja através do Executivo, no impulsionamento das comissões que surgiram para que passássemos a limpo tudo aquilo que vivemos em um momento de dificuldade do passado, que Deus haverá de permitir que nunca mais este regime de exceção possa retornar, porque regime de exceção pressupõe afastamento da razão, pressupõe a imposição de vontades àqueles que não têm a oportunidade de racionalmente apresentar as suas opiniões sobre as coisas. Mas também é preciso dizer que isto já havia sido reconhecido até mesmo pelo Poder Judiciário, que entendeu que era responsabilidade do Estado brasileiro a questão que envolvia o desaparecimento não só do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, mas de inúmeras outras pessoas. Nós não podemos aplaudir uma tentativa de se negar a realidade por parte de um integrante do próprio Estado. Por isso, assistimos a isso com muita tristeza, mas como todos nós que sempre pensamos de que tudo na vida é um aprendizado, aguardamos com que o presidente da República tenha compreendido com este equívoco e a partir de então se volte para a sua responsabilidade como presidente, para que prossiga nos encaminhamentos de melhora da economia, de respeito ao cidadão, porque um presidente da República que pretenda, com toda a sinceridade, transformar esta nação, de passar a limpo o Brasil, tem que cumprir à risca todas as regras estabelecidas na lei. Não é através de violência, incitação ao ódio, que juntos conseguiremos suplantar as barreiras que de mãos dadas haveremos de fazê-lo. E em meio a todas essas discussões, principalmente relativas ao judiciário, uma voz corrente, principalmente em Brasília, é que no Brasil antigamente tudo acabava em pizza. Hoje tudo acaba no Supremo. Como você vê essas polêmicas em que o Supremo Tribunal Federal tem se envolvido? Tudo isso faz parte deste mundo público em que vivemos, onde a informação chega cada vez mais rápido, onde a exigência da publicização das coisas é voz corrente no Estado democrático de direito. Como tribunal que foi construído e idealizado para dar a última palavra sobre as questões constitucionais e também como órgão, às vezes, revisor de algumas situações que envolvem matéria constitucional ou que, em razão da competência inicial, lhe pertence, não há como o Supremo fugir das discussões polêmicas. O fato é que hoje nós vivemos algo que talvez ainda não havíamos experimentado anteriormente, que são as chamadas disputas de torcida. Tudo aquilo que é manifestação do Poder Judiciário há entendido de uma forma ou de outra conforme o público que faz a leitura. É papel do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, não se furtar aos assuntos, a decidir as questões de ordem polêmica. É verdade que muitas das manifestações que o Supremo Tribunal Federal acabou fazendo foi em razão daquilo que nós identificamos ao longo da caminhada, que também é uma consciência pública, de que alguns dos outros poderes deixaram de cumprir a sua função.
A ausência de deliberação por parte dos outros poderes faz com que o judiciário tenha que deliberar. O desentendimento havido entre os demais poderes faz com que o judiciário tenha que deliberar. Mas em um Estado democrático de direito, e é assim no mundo todo, nós temos que compreender estas discussões, de que a discordância, às vezes a vida entre pessoas, são fundamentais para que nós possamos prosseguir na evolução que haveremos de buscar. Maravilha. Bom, o papo tá bom, mas o programa está chegando ao fim. Antes de terminar, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem nessa semana. Agora, no domingo, nós comemoramos o Dia do Advogado e o Dia dos cursos jurídicos, né, como em aniversário à fundação do primeiro curso de Direito do Brasil. Sua mensagem para todos os advogados e todos os operadores do direito em geral. A mensagem inicial é de agradecimento, porque não há dúvida de que a advocacia é instrumento de fortalecimento do Estado democrático de direito. Não há nenhum país, nenhum Estado no mundo contemporâneo que tenha alcançado respeitabilidade sem antes ter valorizado o exercício da advocacia. Não porque nós, advogados, sejamos melhores ou piores do que quem quer que seja, mas porque sobre nós recai o munus público pesaroso de dar voz à maior autoridade de todas, não importa o momento de vida vivenciado por ela. É respeitando o cidadão que se atribuiu no artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça. Por isso, neste 11 de agosto, quero parabenizar a cada um dos advogados, reconhecendo cada um deles como elos importantes de sustentação desta grande corrente de respeito ao cidadão e ao Estado democrático. Somente neste contexto é que nós vamos conseguir evoluir com aquilo que é fundamental, que é a razão. Todos nós, no comum das vezes, somos advertidos pelas pessoas que nos estão próximas quando acabamos nos desviando dos nossos caminhos e percorrendo o caminho das nossas vaidades. E o exercício da advocacia é fazer com que aqueles que pretendam impulsionar as ações dos outros de acordo com a sua régua de mundo, compreendam que acima de todos nós existe o instrumento maior conquistado pela civilização chamado lei. A lei é um único instrumento utilizado pela advocacia todos os dias para que as autoridades, os demais concidadãos respeitem ao cidadão, para entender que cada um de nós, nos limites da lei, temos o direito de fazer as nossas escolhas e apenas deveremos cumprir tudo aquilo que a razão nos impõe, e esta razão é conduzida pela ótica da lei. Por isso, neste 11 de agosto, parabéns à advocacia, parabéns aos colegas advogados e advogadas, que todos os dias, nos mais variados rincões deste país, com destemor, sem medo, enfrentam a tudo e a todos, para que o cidadão seja respeitado. Maravilha. Bom, o programa vai chegando ao fim. Nesta noite, entrevistei o presidente da OAB de São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, a quem agradeço imensamente a presença aqui no Fala aí, Jô. Aproveito para mandar meu abraço para a doutora Maria José Bonetti, presidente da OAB Subseção aqui de Osasco, que nos auxiliou e nos proporcionou a sua presença aqui nessa noite. Muito obrigado e um feliz Dia do Advogado a todos nós, advogados e operadores do direito. Muito obrigado.